Fala, nação flamenguista! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Enfim, né? Hoje chega um, Samuel Lino chega hoje e amanhã o Carrascal está chegando. E o Saul, né? O Emerson Royal já está treinando. E vamos ver aqui, pessoal, o que o Sport Center, né, está falando sobre esses reforços, como vai ser o novo Flamengo, né? Para essas disputas aí de campeonato, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, foca Brasileirão, mas eu acho que dá pra beliscar sim, de repente uma Copa do Brasil, de repente uma Libertadores, dá pra beliscar, né? O elenco é grande, dá pra sim se alternar tranquilamente. O elenco é muito grande, forte, e dá sim pra cutucar algo a mais, beleza? Então vamos começar aqui com esse vídeo, espero que você goste. Se gostar, se inscreva no canal e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Vamos fazer esse acordo? Então, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A gente começa assim o nosso Sport Center. E se a janela do Flamengo fosse definida em uma palavra? Europeia? Promissora? Impactante? Talvez tudo isso junto. O fato é que o Flamengo não está para brincadeira. Para a disputa do Mundial, o rubro-negro já havia acertado a chegada de Jorginho, que precisou de pouco tempo para se adaptar e virou titular ainda nos Estados Unidos. Acredito que tenha chegado o momento de poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Optar pelo Flamengo é fácil. As características dos jogadores, do treinador, se encaixam muito bem para as minhas características de jogo. Então, acredito que tenha sido a melhor opção. O atacante irlandês Mickey Johnston esteve perto de ser contratado, mas a revolta da torcida fez a diretoria dar um passo atrás e buscar novos nomes. E foram nomes de peso. Direto da Espanha vem o consagrado meia Saul, com mais de 400 partidas pelo Atlético de Madrid na bagagem. O maestro se impactou com o Brasil e quer impactar a torcida rubro-negra. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Me siento muy identificado con el club, con Felipe, con el entrenador, con los compañeros, con lo que he visto en estos días. Decidí venir aquí con mi familia y poder intentar dar el siguiente paso en mi carrera y ser un paso mejor, no hacia atrás, sino hacia adelante. Para a lateral, a diretoria foi ágil em repor a venda de Wesley, negociado para a Roma da Itália. A nova cara é Emerson Royal, que vem do Milan reforçar o lado direito do Mengão. Além do clube de Milão, o lateral passou por Real Betis, Barcelona e Tottenham. Tá fraco de currículo, será? Quando a gente está lá fora, a gente sempre escuta falar sobre o Flamengo. Os gringos perguntam muito sobre o Flamengo. Eu sou brasileiro, eu sei a grandeza do Flamengo. Sempre foi um sonho estar aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade. E vamos colocar o Flamengo como vem fazendo sempre, todos os anos. Mas eu quero fazer parte dessa história também. Mas não é só de caras novas que vive o Flamengo. Samuel Lino, que já foi da base do clube carioca, aceitou uma proposta para retornar ao Brasil e se tornar o negócio mais caro da história do rubro-negro. 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais. Se o Flamengo vai virar de fato um super-flá, só o tempo vai dizer. Mas a postura no mercado é de fato de um time que faz de tudo para varrer o Brasil. Com os detalhes, então, dos contratados do Flamengo, os gastos também, né? Então, o Emerson Royal, por 58 milhões ali, a gente coloca o valor em real, tá? O Jorginho veio sem custos, o Samuel Lino, como a gente destacava aí, um valor altíssimo, né? Mais de 100 milhões de reais. E aí o Saul também vem sem custos. A gente coloca aí para vocês os valores gastos e parabenizar também o nosso Luiz, da nossa redação, que escreveu essa matéria, sendo batizado com a matéria dele aqui no Sport Center. Já estreou com o rubro-negro. Isso. E chama atenção, não é, Cícero Melo? O Flamengo contratando, você viu a lista dos times ali, né? Milan, Arsenal e Atlético de Madrid. Então é o Flamengo contratando jogadores de grandes clubes da Europa, Cícero. Bom dia para você, Bruno. Para Maris, para as Maris, né? Para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro e o novo reforço do Flamengo. O Flamengo está abrindo o cofre, está chegando ao Rio de Janeiro. Ele tinha a previsão de chegar daqui ao Rio de Janeiro. Ele chegou de madrugada em São Paulo, vindo de Madrid.
às 9h35 da manhã. Acontece que houve um atraso no voo para o Rio de Janeiro, houve um pequeno problema de vazamento de água no porão de trás do avião de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro. Então ele está chegando, está voando nesse momento, e a informação que eu recebi agora há pouco é que ele vai chegar aqui às 11h30 da manhã, ou seja, daqui a 24 minutos estará chegando no Rio de Janeiro, novo reforço do Flamengo. Samuel Lino, 25 anos, brasileiro, comprado ao Atlético de Madrid. Na última temporada, fez 47 jogos, 4 gols e deu 6 assistências. Ele voltou muito valorizado agora, mas como a gente viu na matéria aí, ele já fez parte da base do Flamengo. Inclusive, foi campeão da Copinha em 2018 e agora chega então para o Flamengo, que vai pagar esse valor todo que a gente já mostrou aí, em 2 parcelas, uma parte à vista e as outras 2 parcelas no ano que vem. A primeira em janeiro e a segunda em julho. O outro reforço que o Flamengo já contratou, o meia colombiano, Carrascal, ele tem chegada prevista, ele vem do Dínamo de Moscou, comprado por 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões e 500 mil reais. Ele está saindo nesta terça-feira à noite de Moscou via Dubai, chegando ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira no aeroporto do Galeão. Saúl, o meia espanhol, e o Emerson Royal, o lateral direito brasileiro, já estão incorporados ao grupo, treinando normalmente. Inclusive, daqui a pouco nós estaremos no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, acompanhando a apresentação oficial do Emerson Royal. Lembrando que o Flamengo volta a campo, como última informação, 8ª de final da Copa do Brasil, jogo de ida, nesta quinta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, repetição do último jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, que o Flamengo venceu pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. Voltamos aos estúdios. Emerson Royal, que começou ali a carreira na Ponte Preta e também no Galo, começando a sua história e agora jogador. Ainda com a camisa do Atlético de Madrid. Vamos acompanhar, vamos ouvir o que disse o técnico Felipe Luiz sobre os reforços. Flamengo cada vez mais forte, hein? Felipe Luiz. Bom, falei com os dois. O Saúl tá sem jogar desde maio, se eu não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. Então ele está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos, e o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes, mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito, muito em forma, são jovens e tem essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saúl, vejo ele em todas as posições do meio-campo e é um cara que vai somar muita qualidade pra gente, competitividade, é um cara super competitivo, tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. Vamos lá, então. Muitas opções para Felipe Luiz. E olha só o que ele tem de jogadores, de opções, né? Em cada posição. Goleiros. Rossi, que é o titular, Matheus Cunha e Diogo Alves. Zagueiros, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton. Laterais, o nome dele, Wesley, foi embora agora, né? Laterais, Varela, Emerson Royal chegando agora, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. É muita gente, hein? Se precisar de última necessidade, o Danilo pode fazer um freela ali na direita. Verdade. 3 opções em cada lateral. E o Saúl já jogou de lateral esquerdo na vida dele. Volantes tem o Alan, o Gar, que tá lesionado ainda, vai demorar mais um pouco para voltar. Jorginho e Everton Araújo. Meias, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Saúl chegando agora, Lohan e Matheus. Lohan tá sumido, né? Ele tinha ido pro Sub-20, jogou inclusive aquele amistoso contra o Leverkusen, foi muito bem, mas tá por lá. O Matheus Gonçalves também jogou. Também. Os dois arrebentaram, né? Os dois foram nos destaques. Dois arrebentaram. Né? Hoje o Matheus Gonçalves está à frente do Lohan na lista de prioridades do Felipe. Tem razão. Pedro, aí é muita gente, hein? Pedro, que teve aquele momento ali ruim, mas tá voltando, tem sido titular. Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael,
Plata, Juninho, Wallace Ian e Samuel Lino. É gente pra dedéu, hein, Eugênio, como vocês dizem lá no Rio de Janeiro? É gente pra caramba. É gente abessa. O que podemos dizer desse Flamengo cada vez mais forte? Professor Felipe Luiz, só para rimar, está cada vez mais feliz. É um elenco em constante renovação, né? Esse Flamengo, que ganhou o apelido de malvadão por alguns, vem de 2019, né? De 19 para cá, restam no time hoje o Arrascaeta e o Bruno Henrique, se não me engano. Não sei se tem mais alguém. Tinha o Gerson que foi embora. O Gerson foi embora. Só na comissão técnica, o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Sim, mas não são mais jogadores. Não, mas isso mesmo. E vai trocando. Agora, por exemplo, acabam de sair o Gerson e o Wesley. Estão chegando aí o Saul, Samuel Lino, Emerson Royal. Então, o time vai trocando e vai mantendo o alto nível. Essa é a grande questão do Flamengo, a capacidade de investimento. Antes de lembrar, né, que o Flamengo passou por um período ali de 2013 até 2018 de arrochar as contas, né, de não fazer grandes investimentos, de segurar, de ter times mais fracos para botar as finanças em dia. E, a partir dali, ele ganhou uma capacidade de investimento muito grande, porque é um clube que tem uma receita gigantesca, por ter a maior torcida do Brasil. E agora, nesse meio de ano, o Flamengo ganhou dinheiro, porque o Flamengo foi jogar o Mundial de Clubes, classificou-se em primeiro lugar do grupo dele, ele ganha o prêmio pela participação no Mundial de Clubes, ganha o prêmio por passar de fase, ganha o prêmio por ter sido o primeiro colocado, e, além do que, vendeu 2 jogadores a preços altos. Então, o Gerson e o Wesley, todos eles saíram. O Gerson, 25 milhões, né, de euros. O Wesley, 22, se não me engano. E com esse dinheiro, somando o que ganhou no Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou caixa para fazer investimentos e trazer os jogadores do futebol internacional. É que o Flamengo pensa grande. A venda do Alcaraz também contribuiu muito, né? O Alcaraz, no início do ano, foi mais para botar dinheiro em caixa. Que o Flamengo, a atual diretoria, né, do BAP, recebeu um Flamengo com pouco dinheiro em caixa, já que a diretoria anterior gastou muito, comprou terreno para fazer estádio, tinha contratado o próprio Alcaraz e o Plata. No meio do ano passado, o Flamengo fez um investimento muito alto, e no segundo semestre também, e virou o ano com pouco dinheiro em caixa. Então o Flamengo precisava botar dinheiro, aí vendeu o Alcaraz rapidamente, emprestou depois, e aí reorganizou seu caixa, fez a base, só que dinheiro mesmo para contratação é muito agora desse meio de ano. Mundial de Clubes e as 2 vendas caríssimas que ele fez. Está vendendo bem os seus jogadores. Né? E o Gerson é um jogador já com uma idade, né, que não... Normalmente a Europa não vai buscar com esse valor de investimento. E o Gerson nem foi vendido, né? O Ceni pagou a multa, né? Pagou a multa. Mas entra como dinheiro do Flamengo. Sim. E aí você tem capital para buscar jogadores. Por exemplo, acho que o dinheiro mesmo pesado é no Samuel Lino. O Saul e o Emerson Royal não são esse investimento tão alto. Mas são jogadores que eles olham para cá e que eles entendem, poxa, ali forte, que para mim é interessante no meu projeto de carreira fazer parte desse projeto do Flamengo. Então o Flamengo também hoje atrai esses jogadores de nível europeu, de nível internacional, e cada vez mais o Flamengo vai se aproximando desses clubes de segundo escalão da Europa. Não é? E consegue pagar, né? Sim, porque eles não viriam se não conseguisse pagar. Imagina a folha de pagamento. Eu vivi anos e anos de cobertura de futebol no Rio de Janeiro, e o Flamengo estava sempre com o salário atrasado, sempre. 2, 3 meses. E os ex-jogadores do Flamengo falam sobre isso abertamente, né? E arrumou, desde a passagem do Eduardo Bandeira de Melo pela presidência do Flamengo, as coisas foram se ajeitando e o Flamengo parece que, nesse aspecto aí administrativo financeiro, está muito bem e vai seguir forte. E seguindo forte, consegue atrair esses jogadores. Vou pedir para colocar a tela de novo, antes de você falar, trailer. A tela com as opções do Felipe Luiz, eu tenho uma dúvida em relação, principalmente aos meias, mas alguma posição do Flamengo ainda precisa de reforços? Por que eu citei meias? Principalmente por causa do Arrascaeta e do De La Cruz. Os dois, notadamente, com problemas físicos. O De La Cruz foi até alvo de polêmica recente, né? Semana passada.
E o Arrascaeta, a gente sabe que de uns tempos para cá, ele tá sempre desfalcando o time. Porque Essa é uma temporada mesmo atípica. que ele não tenha lesão, ele já não tem mais o físico para jogar todos os jogos da temporada, além das convocações para a seleção uruguaia. Precisa de reforço para meia? No início Lembrando do que o ano, Carrascal tá para chegar também, pra né? chegar. Então, E é para essa posição. exatamente. no início do ano eu falei aqui sobre o Arrascaeta, porque ele vinha tendo temporadas anteriores e que ele estava sempre machucado, não conseguia jogar 90 minutos. Desfalcava muito o time. Esse ano está sendo diferente. Esse ano tem sido um Arrascaeta ali constante. Começou arrebentando. Ele já não está rendendo hoje, fazendo os gols que fez no início do campeonato, mas ele está presente. Ele tem jogado regularmente. Tomara que fique assim até o final do ano. Eu também. Não só para os rubro-negros, mas para quem gosta de um futebol bem jogado. É uma maravilha assistir ao Arrascaeta jogar, mas lembra que você falou no início do programa? Até o final do ano, de repente, a conta pode chegar para esses times que têm muitos jogos, participam de todas as competições, como o Flamengo, que foi inclusive ao Mundial. Tomara que o Arrascaeta aguente e esteja sempre em campo, mas é o que mas o que foi dito, né? O Carrascal é um jogador que vem para essa posição. Exato. E aí, eu acho O que próprio Saúl pode jogar ali quebrando um galho. É o suficiente chegando o Carrascal? Acho que aí fecha o elenco. Assim, e até imaginando que algum atacante saia ainda, né? Muitos falam da questão do Michael, do próprio Cebolinha, que até que perdeu espaço. Assim, não tô falando que tem que vender esses caras, mas assim, se sair, acho que já tá bem abastecido com a chegada do Samuel Lino, com o crescimento do Alacian. Então acho que o Flamengo já Luiz tem Araújo. do Luiz Araújo. Bruno Então Henrique. já tem, perdendo uma peça, assim, tipo, com ponta e tudo mais, o Flamengo já tá bem suprido ali nesse setor. E para mim, todas as posições estão muito bem estruturadas. E acho que esse nível de contratação e a forma como o Flamengo vai lá e contrata rapidamente, resolve, acho que mostra muito como esse clube se consolidou no trabalho que fez, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Não é nenhuma irresponsabilidade que o Flamengo faz. De ir lá e na Europa busca os jogadores, mesmo o valor do Samuel Lino. O sucesso esportivo que tem tido, jogadores, o sucesso também tem na base com os jogadores. A venda do Wesley tá aí para mostrar. O Flamengo ele atingiu um patamar muito alto, estrutural, que hoje ele é o natural. O Flamengo ir na Europa é buscar jogadores, repor e manter esse elenco que é extremamente forte. Assim. Então, pensando no que ele vai lutar, que é todos os títulos, eu acho que ele tá certo, né, montando um elenco desse tamanho, porque eu vejo ele com condições de brigar em todas as frentes. Lógico, é muito complicado cada vez mais você, ainda mais quando a concorrência sobe, você está acostumado com Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, agora você vê o Cruzeiro também investindo, o Botafogo, campeão brasileiro de Libertadores. A concorrência te faz ter que investir cada vez mais para você seguir brigando por tudo. Investindo mais, né? O Palmeiras investindo mais, foi o disparado ano que o Palmeiras mais se movimentou. Então, isso também te induz a ter um elenco muito mais robusto. E acho que o Flamengo faz movimentações que, mais do que o nome de buscar jogadores no futebol europeu, são jogadores que fazem sentido. Não é simplesmente pela grife. Buscou o Jorginho porque é um cara que tem carreira na Premier League. Não, é porque o Jorginho chega e joga como se parecesse que ele está 6 anos lá no Flamengo. Então, assim, acho que as contratações fazem muito sentido. Não só por grife, muito pelo contrário. Acho que por jogadores que ainda entregam muito dentro de campo. E essa janela do Flamengo também serve para acalmar os ânimos e o torcedor ter um pouco mais de paciência também, né? Aquele escândalo lá na época que o Flamengo tentou contratar o Mike Johnston. Nossa, não tem nível pro Flamengo e vai contratar esse cara e não traz jogador pesado. Tudo no seu tempo. E se tivesse contratado o Mike, isso não significava fechar as lacunas do elenco, ou não significava que o Flamengo pararia ali no mercado. Mas é que faz sentido também, no momento em que o Flamengo está, não só contratar Saúl, Samuel Lino, Carrascal, mas também jogadores como o Juninho, como o Mike, para composição de elenco, para ter uma profundidade maior. E aí não significa também que esses caras serão protagonistas. E o principal, ocupam uma parcela muito do orçamento, da folha salarial. Então o torcedor do Flamengo precisa ter essa maturidade. Daqui para frente, não vai ser só contratação nível Samuel Lino. Vai ter também gente para compor. E eu vejo que um cara que tem sido contestado, até de uma forma desproporcional, o José Boto. Até aqui, o Boto faz um trabalho de excelência no Flamengo. Pessoal, notícia aqui de última hora aqui, né? Atualizada agora aí. Flamengo mantém interesse em Lucas Paquetá e o West Ham se prepara. O West Ham prepara investimento em Matheus Gonçalves.
mudança de chave, né? O Flamengo já pensa na Copa do Brasil aí, enfrenta o Atlético amanhã. E já, pessoal, tem a apresentação do Emerson Royal. Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês em primeira mão. O Flamengo vive uma boa fase na temporada e agora concentra suas forças para a Copa do Brasil. A equipe de Felipe Luiz enfrenta o Atlético Mineiro nesta quinta-feira no Maracanã. É provável que o Felipe opte por escalar um time misto, né? Pensando no Brasileirão, como o Alessian e o Pedro estão suspensos contra o Ceará, eles devem ser titulares contra o Galo, né? Já pensou? O Alessian e o Pedro como uma opção. Que luxo, hein? Mas reforço chegando, o Samuel Lino chega no Brasil. Estou aqui acompanhando também, né? No canal Comanda do Flávio, estão fazendo a cobertura aí da chegada do Samuel Lino, né? O atacante custará 22 milhões de euros, né? Cerca de 142,4 milhões, e é a contratação mais cara da história do Flamengo, né? Carrascal, ao que tudo indica, chega amanhã, né? Na quarta-feira. O colombiano estava no Dinamo Moscou. Ele vai pegar um voo de lá para Moscou, para em Dubai e depois vem para o Brasil, né? Vai também posar no aeroporto Tom Jobim, o avião dele, né? Quem quiser acompanhar, como os caras do Comanda do Flá sempre tá acompanhando aí, os caras tá sempre cobrindo tudo. Belo canal, vou mostrar pra vocês aqui. Se eu consigo mostrar pra vocês aqui, nossa. Aqui mesmo, aqui ó. Cobertura ao vivo aí, a Coluna do Flá aí. Ao vivo a chegada de Samuel Lino, eles estão acompanhando. E vamos trazer a cobertura também da apresentação aí, né? Do Emerson Royal. O West Ham, né? Topa liberar Paquetá, mas ainda não fixou o preço e aguarda a confirmação da inocência do jogador, né? Que o Vene Casagrande trouxe a informação que ele vai ser perdoado, né? Enquanto isso, os ingleses têm interesse em Matheus Gonçalves, pessoal. Meio atacante do Flamengo. E proposta pode ser oficializada, né? A qualquer momento. Matheus Gonçalves aí, né? Sendo especulado pelo West Ham. O negócio não é brincadeira não, viu? Então, poderia, se realmente for concreto isso aqui, né? Pode mandar o Matheus Gonçalves para lá e trazer, né? Trazer o menino, né? E o Matheus Luiz Fabiano aí critica o Alessian, né? Luiz Fabiano, esse cara depois que vira comentarista, começa a criticar os jogadores, fazia coisas também que é complicado, né? E também tem informação, né, pessoal? Alexandro tem situação atualizada no Flamengo e retorno para a Copa do Brasil ainda é dúvida, né? O Flamengo aí, né? Cravou a liderança no Brasileirão, vencendo o Atlético por 1-0. E agora enfrenta, né, o Atlético Mineiro novamente, agora pela Copa do Brasil. É jogo de mata-mata, 2 jogos, em casa e fora. O primeiro jogo será no Maracanã, né? No entanto, Felipe Luiz já sabe que não poderá contar com Nicolás de la Cruz, né? O Uruguai deve ficar de fora por 3 semanas, né? De acordo com a informação do GE, o meio-campista uruguai segue tratamento, né? De uma inflamação no joelho esquerdo, né? O Alexandre, né? Lateral esquerdo está afastado desde o início do dia 12 de julho, que se lesionou na partida contra o São Paulo. Camisa 26 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, né? E já perdeu duelos importantes contra o Santos, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, né? Vamos ver como está a situação física do Alexandre, né? Todavia, na última segunda-feira, 28, Alexandre voltou a treinar com o grupo, levantou chance de ficar à disposição, mas não é assim, ele vai ter que fazer fortalecimento ainda, né? Então, pessoal, tamo junto e daqui a pouco estamos de volta com a coletiva aí do Emerson Royal, viu? Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta suas opiniões, acabar de comentário e ativa o sininho para quando sair as notícias você receber em primeira mão, e já voltamos com a coletiva do Emerson.